Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra. Olá, é um prazer ter você mais uma vez aqui conosco. Estamos iniciando o programa Cidadania e Segurança Pública. Quero agradecer os nossos apoiadores, Imobiliária Modelo, Minami Motors e o restaurante Rio Branco Grill. Hoje, como é um programa Cidadania, estamos trazendo um convidado muito especial. Vou dar uma palhinha para vocês do que é a bio desse cara, tá? Santamariense raiz, empreendedor. Ele, há mais de 25 anos, ele vem atuando na nossa cidade com 5 empresas, mais de 500 mil em vendas. Já ensinou sobre vendas e gestão financeira mais de 1.000 alunos, só para vocês terem uma ideia. Continua educando ainda no Brasil todo. Pai, um paizão de 4 filhos, ou 3 meninas e 1 menino. Eu quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado, o Rodrigo Careca. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Estamos aí. Que bom. Nós vamos contar, então, um pouco o que é hoje esse desafio, que é ser empreendedor em Santa Maria e no Brasil todo, que aqui a gente tem um pouco dessa... ser empreendedor é desafiador e tem que ter muita coragem, Me conta um pouco, tu iniciou tua carreira no Exército, Isso. Até só para ser empreendedor, eu coloquei essa semana um post onde diz: nós temos 5 maneiras de ser rico. Ou através de uma herança, ou através da Mega Sena, ou sermos algum artista da bola, talvez no futebol, inventor, talvez quem inventou o celular para poder ter uma grande invenção, ou ser empreendedor. E eu sempre digo que empreender é a forma mais democrática que tem para a pessoa enriquecer, porque eu sou prova disso, Iniciei no zero, com nada, e consegui chegar onde cheguei. Então, com fé, foco e determinação. Para mim, empreender no Brasil tem que ser corajoso, mas é a forma mais democrática de sermos ricos. Coisa boa, que experiência, O que o Exército trouxe para ti? Porque a gente sabe que o Exército ele traz muita disciplina, ele tem essa organização que também precisamos ter na vida real e na vida do empreendedorismo para te poder ter esse foco de aonde tu quer chegar. Eu tive muita experiência nisso também, me considero uma empreendedora, eu trabalho desde os 15 anos, já tive loja dentro do Praça Nova, são desafios grandiosos que a gente vem de ciclo em ciclo, aprendendo muito. E o que a disciplina trouxe que tu conseguiu agregar e somar junto com o empreendedorismo? Posso dizer que toda a base. Claro que a nossa base vem da questão da educação, e quando eu falo educação, 70% é o exemplo dos pais, 30% talvez o que eles falem, para a gente que quase não entra na cabeça. Mas o Exército foi o que, vamos dizer assim, chancelou, ele firmou, e eu sou muito grato à questão do Exército, porque quando eu fui para o Exército, eu cheguei aos 18 anos, eu fui para a formação de oficial temporário. Por uma coisa que era uma paixão minha, que eu achava muito legal, a questão no Exército, até porque eu sou natural de uma cidade muito do interior, Quaraí, fronteira, e lá rege um regimento
que vamos dizer, a metade da população é envolvida com o Exército. Então, era um sonho que eu tinha sobre isso. E aí, fui fazer oficial temporário por além de ser um sonho que eu queria servir, mas por uma necessidade que eu não tinha onde morar e nem comer. Então, eu estava passando uma dificuldade, uma época da minha vida que, aos 18 anos, eu estava, vamos dizer assim, me virando sozinho mesmo, estudando, trabalhando, e o aluguel era caro, então tinha que mandar dinheiro para minha mãe também, então, porque as pessoas vão dizer assim, mas isso é normal, né? 18 anos trabalhar. Não, hoje eu vejo que não é tão normal assim. Trabalhar, estudar, fazer uma faculdade e ainda mandar dinheiro. Eu tinha que sustentar, ajudar a mãe ainda mandando naquela época, eu estava meio doente. E isso o Exército me ajudou. Por quê? Porque ali eu tinha casa, comida, então tudo que eu passei aquele tempo, aquele ano da formação no Exército, para mim era uma coisa ótima, porque enquanto os outros vinham dificuldade, eu via alegria. Que final do ano eu ia ter um contra-cheque, ia ter um salário, eu estava tendo comida, tinha tudo que eu precisava estava ali. Então, além de ser uma coisa que eu gostava de fazer. Então, o Exército, para mim, a partir dali foi uma base, aprendi muito, porque para sair oficial, por mais que seja temporário, a gente passou por todas as funções, soldado, cabo, sargento, até chegar ao oficial. Sim. Eu lembro que eu só pude 2 vezes comer no rancho dos oficiais depois de formado, que era o sonho nosso de chegar lá no rancho dos oficiais. E isso me ensinou muito, que hoje eu levo muito na questão dos aprendizados, no empreender, na questão das minhas palestras mesmo, de gestão, como tu fazer. E eu sempre dou o exemplo que no Exército, o oficial, ele é o último a comer. Depois que a tropa toda se alimentou, a gente vai lá se alimentar no campo, né, no fronte de batalha. E isso fora disciplina, não horário, deixa de ser pontualidade. líder, né? Já com Vem uma liderança, o viés, né? Exatamente. Da liderança. Porque para chegar ali para comandar, tu tem que passar pelas funções de cada um. E hoje isso eu levo muito para os empresários. Tu tem que entender da tua empresa, tu tem que passar pelas funções para te poder cobrar. Eu tenho uma equipe, tenho as equipes de instalação em campo. Então eu sei que no inverno, com frio, com deslocamento, até um exemplo que aconteceu essa semana, o pessoal tinha um prédio que não tinha como subir os painéis, tiveram que subir pelas escadas, 18 andares pelas escadas. Então eu mobilizei todas as equipes para ir para lá na quinta-feira, porque se chegasse até sexta, o pessoal já ia estar cansado da semana, então conseguimos na quinta-feira fazer. Mobilizamos todo mundo, todas as equipes para lá, e na sexta-feira de tarde eu dei uma folga para todo mundo, porque trabalhar no pesado não é fácil. Que maravilha. E isso tu não perde, isso tu ganha com a tua equipe. Claro. Deixa eu fazer um parênteses aqui que tu falou das equipes em campo, né? Eu, no início, não falei das empresas. Tu é das empresas da Solar, né? Que é das placas solares. Conta mais de quais mais que tu tá à frente. Quando tu falou a questão ali 500 milhão, na verdade é 500 bilhão. Bilhão. Olha porque só uma venda, por exemplo, a minha venda recorde hoje foi, eu fiz uma única venda de 7 milhões. Que maravilha. Então eu trabalho muito com venda, informando as pessoas. Durante todo esse tempo, as minhas empresas foram mais de 500 bilhão em vendas hoje. Que maravilha. E eu tenho hoje atualmente, nós estamos com 6 empresas, né? Então vai desde a empresa de consultoria, a empresa de treinamento, a empresa solar, que hoje é a nossa principal parceria solar. Sim. A empresa de segurança que eu vendi final do ano, fazia 20 anos que eu tinha uma empresa de segurança, vendi final do ano, não conseguia mais ter tempo, ir lá na empresa. Tem uma distribuidora, tem a questão da erva mate. Então, agora nós tínhamos entrado de sócio num novo negócio também. E ver que o empreendedorismo é isso. A empresa que eu tinha 20 anos eu vendi, novas empresas foram se formando. Uma empresa entramos de sócio, ficamos apenas 5 meses, projetamos, ajustamos, saímos, fizemos a venda, já deixamos a empresa mais alinhada. Então, o empreender é isso, é tu ver a oportunidade, negócio, cria e vai lá. Algumas fecharam, não deu certo, então é isso aí. Nesse ponto aí, quando fecha e não dá certo, o que tu tem a dizer? Porque o que acontece? Muita gente, né, vai lá, tenta e quebra e se frustra. E aí acaba desistindo ou parando ou não investindo mais em algum negócio. Para mim, na minha visão, o quebrar, ele é aquele momento, né? Tu tem que se reorganizar, pegar o que foi de bom daquilo ali e ir de novo. Nunca desistir, né? O que tu tem... Quando tu falou, quebrou... o que tu pegou de bom para te aplicar nas outras, porque as outras todas estão dando certo, graças a Deus. Então, com certeza, algum ensinamento, algum aprendizado daquela ali tu tirou para poder aplicar nas outras. Eu sempre digo que tudo que é negativo que acontece na nossa vida tem um lado positivo. A gente tem que aprender a ver o lado positivo. Eu demorei a enxergar isso, eu demorei a ter essa experiência.
Mas a gente se tira o lado positivo. O quebrar, que eu digo, não é ficar devendo, não é... O quebrar é ter que fechar. Tu colocou um negócio, não foi dando certo, fechou. Por quê? E aí eu falo muito para os empreendedores. Vai acontecer isso, cenários. As pessoas, muitas vezes, elas têm vergonha de falar, eu vejo numa crise, nós estamos passando por uma crise no Brasil. Muitos dizem que não, detalhamento. Claro que existem negócios que estão faturando com crise, vai ter negócio que vai faturar com a crise. A maioria não vai faturar com a crise, e o pequeno vai sofrer muito. Sim. E isso reflete na questão dos empregos, que eu sempre falo para as pessoas. O que gera recurso no Brasil, dinheiro, é os empreendedores, é os pequenos empreendedores. São mais de 80% de todo o negócio que gera quantidade de emprego. Claro que as grandes empresas, esses outros 20%, gera maior riqueza em dinheiro. Para o governo, ele apostar em empresa grande é melhor, porque gera muito mais imposto para o governo. A empresa pequena, ela gera muito mais emprego. Então, as pessoas têm que entenderem isso. E muitas vezes elas colocam no balaio, que nem o gaúcho aqui, falando que, não, condenando, mas o pequeno empresário é aquele cara que trabalhou anos, que juntou um dinheiro do Fundo de Garantia, que fez toda a sua vida de trabalho e botou o seu negócio. E é isso que faz o Brasil crescer. E quando eu falo em quebrar, é um negócio que tu abre. Eu abri um negócio de paintball, e eu sempre fui um cara visionário. Eu sempre vejo coisas à frente do tempo. Quando eu entrei na Solar, ninguém falava sobre isso. Foi uma dificuldade. E o quanto é importante, né? Desculpa te cortar. Porque assim a gente vê o meio ambiente precisa disso, né? E a economia que gera, a gente tem exemplos de casas de saúde, de hospitais que estão economizando com a energia e podendo aplicar em outras partes com necessidade. Vou te dar um exemplo real aqui. A maioria das casas, a PAI, do câncer, todas nós ajudamos. Algumas a gente doou do próprio bolso, eu e Dona Jaque, do nosso bolso. E o exemplo foi... Eu gosto sempre de dar o exemplo da... Casa da Criança do Câncer, ali perto do hospital lá universitário, que ele aloja, ajuda as famílias que vêm para tratamento do câncer. E eu lembro que elas me disseram assim, foi a primeira que nós ajudamos, que ela me disse assim, Rodrigo, as pessoas doam roupa, doam alimento. Agora, dinheiro é muito complicado. E nós temos uma conta de luz em média de 3 mil por mês. Isso é difícil conseguir. Então, eu fiz a primeira doação através, eu e Dona Jaque, com o nosso dinheiro. E a outra veio através do recurso que eles conseguiram da campanha de notas, do pessoal ajudar. E óbvio que a gente fez totalmente preço de custo para eles também, mais uma ajuda e colocar. E isso foi tão importante. Então, para todo mundo enxergar, quando tu tem uma questão da energia, por exemplo, falando aqui em economia e meio ambiente, infelizmente eu te digo, 90% das pessoas querem economia, não meio ambiente. 10% apenas falam e pensam em meio ambiente. Porque é bonito a gente falar, mas a realidade é essa. E eu sempre digo para os clientes, vai ajudar o meio ambiente e vai economizar. Não tem coisa melhor. Aos meus vendedores eu falo para eles, gente, vocês estão vendendo o melhor produto. Com certeza tu vai entregar uma coisa boa para a pessoa, tu vai ajudar o meio ambiente, tu vai dar dinheiro para ela, porque não tem um investimento hoje que tu coloque dinheiro e te dê mais de 3% ao mês. A energia te dá isso. A energia solar te dá isso. Hoje a energia solar tu não precisa nem tirar um recurso do bolso. Porque tu pega um financiamento do banco, a parcela que tu pega para o banco é mais barato do que tu paga a luz. E agora, essa semana, está subindo de novo a luz. E já está com as projeções que o governo fez novamente, errou. E vai acontecer o que aconteceu anos atrás no outro governo, que nós vamos pagar a conta por 10 anos. E pode ter certeza. A energia vai subir mais de 10% ao ano, vai subir. Não tem como. O Brasil tem geração limpa, abundante. Mas não tem distribuição correta, não tem organização. Esse é o grande problema do Brasil. E aí tu vê que em 2022 a solar ela disparou, todo mundo estava com uma facilidade de colocar, o governo veio lá e taxou. O que acontece isso? Muda a questão como vou te dizer, da visão das pessoas. Isso aí atrapalhou muito, mas hoje ainda segue muito positivo. E aí tu faz uma olhada no cenário. Tu podendo ter a energia na tua casa, tu vai estar ajudando a distribuição no teu bairro. Eu lembro que quando eu cheguei a Camobi, tinha muita queda de energia em Camobi. Depois que só nós instalamos mais de 60, 80 projetos em Camobi, hoje não tem uma estabilidade de luz. Por quê? Porque a energia está gerando nas casas durante o dia, o comércio utiliza. Sim. Durante a noite, é bem menos o consumo, as concessionárias devolvem essa energia.
Então, é um ponto muito bom. Além disso, é bom para as pessoas terem economia, não dependerem mais, porque é uma conta fixa que pesa no bolso das pessoas. E pesa nas empresas. Ela é entre os 5 maiores custos das empresas da energia. Verdade. Então, tu imagina que tu fica refém disso. Por isso que eu falo muito para as pessoas. E aí o governo vem lá e taxa, ele atrapalha. Por quê? Porque é óbvio que os governos... E estou falando do governo em geral, tá? Aqui não estou politizando nem falando para nada. Estou falando da incompetência que nós temos hoje nos governantes. Sim. Então, se tu analisar, as pessoas podem ter o direito. E aí, sempre, quando as pessoas falam a palavra, mas o mais pobre... Gente, é gerar, não é o mais pobre. É nós gerar um estudo melhor para as pessoas. E aí vem na segurança pública. Claro. Quando eu fui oficial do Exército, o próprio lançamento que teve no governo em 2002, eu acredito que foi o Pronasce, eu fiz parte, eu fui um dos conjuntos, fiz parte, estava em Brasília nisso aí. Sim. E a segurança pública, eu lembro que foi muito falado, e quando eu trabalhei, eu trabalhei muito com policiais israelenses, SWAT americana, dei curso na América Latina, tive pessoal em São Paulo, tive pessoal da Rota, dei instrução para o Grupo Especial na Argentina, Grupo Especial no Uruguai. Eu me especializei muito, eu tive 10 anos nessa área, e me especializei muito e dei muito curso. Aqui tive a honra de dar um curso para o delegado Sandro. Olha aí, que maravilha. Ele foi fazer ele ainda era delegado na delegacia lá em São Borja. E aí foi um curso dado para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar. Tive a honra, eu mexo com ele, tive a honra de dar esse curso, ele fez lá. Fui eu, um pessoal da Rota e um do GAT, que nós ministramos o curso em São Borja. Então, eu passei muito por isso. E aquela época da segurança, a gente sempre falava, a segurança pública não é ter que trabalhar através de repreensão. A segurança pública é no colégio. Sabe, que se nós mudássemos hoje... É preventivo. Exatamente. E se nós mudássemos, eu falo assim, eu estudei o tempo inteiro escola pública, vim de um bairro pobre, maioria dos meus amigos, alguns estão presos, outros tiveram problema, alguns em andamento, mas eu acho que da nossa amizade ali do meu bairro, só eu acho que progredi um pouco, né? Mas o que eu vejo? Eu estudei em escola pública e os meus filhos hoje estudam em aula particular. Então, quando a gente começa com a questão de cota e discussão, isso é segurança pública. Por quê? Porque se nós falarmos em cota, isso é um pensamento meu, se nós falarmos em cota por cor, nós desigualamos a pessoa, isso não pode pensar. O que nós temos que pensar? Dar chance para aquela pessoa que está no bairro, para aquela criança que está lá. Eu tenho amigos que não tinham esperança de nada. E se tu pegar a cidade grande, Rio de Janeiro, estou muito acostumado nessa área que fui fazer para lá, as crianças não têm esperança, elas não enxergam esperança em nada. Elas têm um colégio que para elas é uma tortura ir para aquele colégio. Eles vão só pela alimentação, né? Não, é isso que eu ia falar. Eu tive pouco tempo, me envolvi 8 meses em política, larguei de mão, cansei. Fui secretário de esporte do município. E o que eu fazia? As crianças, elas tinham uma escolinha de futebol reverso ao tempo da escola, porque eu conhecia a minha cidade, era Quaraí, sabia como é que era. Então, fiz o tempo reverso. E sabe o que elas iam lá? Eu trocava com elas a alimentação, que para elas a coisa melhor não é nem o futebol. Elas têm aquela comida para elas ir lá e eu trocava para elas com nota. E eu consegui mudar muito, elas têm uma esperança de ver. Então, quando nós falamos segurança pública, quando nós falamos empreendimento, quando nós falamos um futuro do nosso país, eu digo que os meus filhos que estudam em colégio particular, eles têm que competir com quem estuda em colégio particular. Claro. Vamos fazer universidade para todos, e aí as pessoas vão dizer, e eu me preocupo muito com isso, não, porque rico isso, pobre isso. Eu digo, gente, eu era pobre. Hoje eu tenho um padrão de vida um pouco melhor. Mas vamos condenar meus filhos? Não, eu lutei por isso. Eu gero emprego para isso. Claro. Então, nós temos que entender, e todo mundo quer se formar, todo mundo quer trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Sim. Ou me diz que alguém trabalha porque não quer ganhar dinheiro ou não quer crescer na vida. Então, não podemos ser hipócritas. Todo mundo quer um crescimento na vida. Nesse mesmo viés que tu vem falando, o meu pensamento é de que nós não temos desigualdades financeiras, nós temos desigualdades de conhecimento. Porque a partir do momento que tu consegue ter alcance ao conhecimento, o teu financeiro sobe automaticamente. Né? Então, assim, isso que tu colocaste é perfeito. Por quê? Porque tu tem que dar oportunidade para essas crianças. Tu tem que Elas dar têm que acesso. enxergar algo, senão não vão. Tem que dar acesso. Como é que eu vou ir na escola só pela alimentação? Eu tenho que ter uma mentalidade que eu vou para a escola porque eu vou ter outras oportunidades, que eu aprendendo, eu vou poder crescer, eu vou poder ter as coisas que eu almejo, né? Exatamente. E aí volta de novo a questão administrativa. Sabe por que eu falo muito questão... Porque hoje, eu como gestor, como empreendedor,
uma pessoa que qualifique e treina pequenos empreendedores, médios empreendedores para o seu crescimento, porque no Brasil isso não ensina no colégio. Não. E hoje o maior problema que eu vejo nas empresas, e eu bato na tecla, é misturar CPF com CNPJ, é o maior erro, por isso que as empresas quebram. Contas passiva e ativa, eu tenho que comprar um celular caro porque... E aí isso aqui é um passivo que tu não usa e é um grande problema que tem. Brasileiro tem que ter carro. Sabe que hoje, uma coisa que eu aprendi, desde o ano passado para cá, eu não tenho mais carro zero. Eu não estou ligando para isso mais. Então, aprendi que o dinheiro é uma consequência e já não ligo mais para essas coisas. E eu sempre digo, né? Hoje eu quero fazer coisas que outros não enxergam. Eu não quero fazer coisas que os outros enxergam, para mim não... Né? Então, são isso aí. E voltando a essa questão, e eu bato muito questão do governo, porque não tem. Mesmo nós estando num ano eleitoral agora, toda época vai ser ano eleitoral, porque nós dependemos, quem administra é a política. E quando as pessoas falam assim, eu não vou me envolver em política... Não, tu tem que envolver, tu tem que enxergar e tu tem que cobrar. Eu estou dando uma palestra para os jovens, eu pergunto, quem vocês votaram em deputado estadual? Eles nem sabem, não tem nem ideia. Quem votou em deputado federal nem sabe. E essas pessoas são que fazem a legislatura. Verdade. E aí tu vem hoje nós falando aqui em segurança pública e escola. O governo vai lá e foca em universidade, em dar viagens. Eu lembro que quando nós éramos uma startup dentro da universidade, o que teve de aluno viajando e não trazia nada, não trouxe nada de volta para conhecimento. Era só um custo para o Estado. Mas por quê? Porque o Estado faz isso e eles são votantes. O foco é no que vota. Não é na essência das crianças. O foco não deveria ser na universidade. Porque hoje nós temos quase 80% dos formandos não conseguem emprego. É verdade. Mal formado, mal qualificado. Exatamente, porque nós temos uma coisa que isso até é uma indiscutível. Entre eu e Dona Jaque, da em casa, a gente discute. Porque ela, às vezes, fala, não, tem que se formar. Eu digo, se eu falar para ti que eu me formei em administração, na verdade, eu estou recebendo canudo essa semana que vem. Porque a Ubra não me entregou por causa de uma prova, ficou. E eu tenho certeza que o que tu aprendeu não estava dentro da escola, foi na vida, foi batendo cabeça, foi... É isso aí. O curso que eu ministro hoje para esses mais de 1.000 empresários aí ensina mais do que... Não, assim, volto a dizer, tem que estudar. Porque até hoje eu estudo, eu leio livro todos os dias. Eu sigo pessoas que me trazem conhecimento. Precisa estudar. Mas o que eu estou dizendo não é um canudo, não é uma formação que vai fazer a diferença. Claro. Então, se nós olharmos, e aí foi aquela aposta, o governo apostando o quê? Universidades, levando o pessoal para o exterior, e isso foi um erro que nós estamos colhendo agora. A maioria do jovem que está saindo não está preparado. Engenheiros que eu preciso numa coisa da minha empresa, o pessoal não sabe nem saber sobre uma tomada. Tem que ter a prática, tem que ter Precisa melhor qualificar. E aí eu digo, para que investir tanto na ponta? Claro que nós temos que investir. Mas eu acho que nesse momento nós precisamos investir lá embaixo. Lá no na início. Base. Eles não estão sabendo mais nem... Tu conversa com o jovem não sabe nem argumentar. Verdade. Tu vai fazer entrevistas de trabalho, não tem condição de conversa com a nova geração. E eu falo para meus filhos, estou preocupado com essa geração de vocês. Aí eles falam, pai, não é, pai. Vocês vão ver na sequência. Olha aí para vocês verem a qualidade da informação, investimentos, quer economizar em energia, tudo você pega aqui no nosso programa. Rodrigo, vamos passar então na parte do empreendedorismo de casal, tá? Isso também é problema. Isso é problema. Isso é uma parte, assim, que eu também vivenciei, né? De trabalhar junto com o esposo, da perrengue, da discussão, né? E me conta um pouco da tua experiência, que tu dá curso sobre isso também, né? Como lidar com essa questão no dia a dia de que não levar também os problemas para dentro de casa, né? E tu conseguir separar isso. É bem delicado. Dos números que tu falou, eles são 25 anos de casado, 20 anos empreendendo junto. Até agora, eu acabei de comentar o meu vídeo que superou 2 milhões, o Carrossel superou 2 milhões de visualizações. Que coisa boa. Tá absurdo, assim, pessoas famosas, assim, inclusive Marcos Marques veio... tem Marcos Marques, vice-governador de São Paulo, pessoal do SBT, teve várias pessoas, muito legal, explodiu mesmo, sobre casal. Sobre o início... cidadania, como lidar na nossa sociedade. E segurança pública, porque você mata os casais. É complicado. É verdade. Mas aí, olha só, não existe um segredo. Na verdade, não tem um segredo. Eu posso dizer que com esses 25 anos de casado, 20 anos empreendendo junto, em resumo, nós iniciamos um casamento jovem,
com desafio 3 anos depois de casado, com desafio de começar a ter filhos, porque eu sempre fui um cara que pensei no futuro. E esse é o grande problema do brasileiro. O brasileiro pensa no momento exato, ele quer aquele momento exato e não pensa nas consequências. E eu estou cansado de ver na minha família, como até na postagem eu fiz, fica meio... Eu botei o primeiro rico da família, mas não é rico milionário, gente, é rico que pode assim não se preocupar em pagar suas contas, tá? Vamos lá. Boa. Então, eu me tornei o primeiro da família, isso, mas por quê? Porque desde a minha infância lá eu vim com o meu sonho, com foco, me determinando a chegar onde eu queria, onde cheguei hoje e ainda quero mais uns passos até a minha aposentadoria. Cansei de me ver, hoje vejo a minha mãe ganhando um simples salário de uma aposentadoria com um grande problema, e a gente não prevê isso, tá? Então, sempre fiz essa previsão. Por que eu falei isso? Porque quando nós casamos, a gente teve uma opção. Eu conheci Dona Jaque, 7 meses nós casamos. 3 anos depois, nós tivemos o primeiro filho. Por quê? Porque nós queríamos os filhos mais cedo, que era mais fácil de batalhar. Sim. Eu ainda estava no tempo do exército, ajudava na questão de saúde, ajudava... Então, tudo a gente pensou nesse sentido. E aí, fomos desenvolvendo. 5 anos depois, no começo, a gente fez uma... Enquanto eu estava ainda no exército e nós preparando, que Dona Jaque ficaria focada em casa para a educação dos filhos. E vou dizer para vocês, não, eu tenho 3 filhas... Tem uma mulher, tem uma mãe e digo para vocês, o lugar da mulher onde quiser mas a grande importância, a mulher dentro do lar é fenomenal. Nossa. A mulher é a base de tudo para casamento, para negócio, e vocês vão ver agora no decorrer do negócio. Então, e eu olho para os meus filhos, os filhos que foram educados, quando a base ali daqueles 3 anos, 4 anos, que a Dona Jaque teve mais tempo, conseguiu estar em casa, conseguiu ser mãe, é diferente daqueles que tiveram menos tempo, dos mais novos já... Então, talvez a Nanai, que é a terceira, ela sofreu mais, já que teve mais afastada de casa, e é a que mais tem reflexo hoje, que sente aquela falta que a gente vê. Mas nem todo mundo consegue ter uma oportunidade. A maioria, às vezes, pelo país, a gente tem marido e mulher se virar a trabalhar para poder botar para dentro. Mas quem tem o privilégio aproveita, porque vale a pena. E nesse sentido, quando a gente começou a empreender junto, daí começou a dificuldade. Aí vem o detalhe, porque também nós éramos jovens, era desafio, e aí começa aquele... leva problema para casa, discute, e uma coisa que nós temos até hoje, quem é a palavra final? Independente que tenha um cargo, isso eu quero dizer para a pessoa, é a única coisa que nós não conseguimos até hoje regrar, já que vai ficar brava ouvindo o programa, mas é que nós não conseguimos regrar, é talvez a palavra final no contexto. Mas, nos últimos 2 anos... a gente já tem uma tendência bem melhor de tomada de decisão harmônica em conjunto. Trabalhar em casal não é fácil, mas também vou te dizer que é a melhor coisa, porque é a pessoa que está ali que jamais vai te sacanear e vai estar junto contigo. Sim. E eu digo, por que eu digo? Porque eu sempre pergunto para as pessoas, qual o maior bem que tu tem dentro da tua empresa? 90%, 95% das pessoas respondem pessoas. Sim. E eu respondo que não. E aí todo mundo me olha e diz assim, o careca está exibido, você fez sozinho na vida, não precisa de ninguém. Não é isso. Pelo contrário, eu só sou quem eu sou hoje, primeiro pela base do casamento e a mulher que eu tenho junto comigo, e pelos meus funcionários, que têm funcionários comigo há anos, e são pessoas essenciais no meu crescimento. Mas eles não são o principal, pessoas. O que é o principal é o nosso objetivo de vida. Os dois caminharem junto para o mesmo lado. No que nós queremos, onde os dois possam crescer. Então, isso é muito importante, porque pessoas, elas podem te trair, e já aconteceu muito, sociedade é um grande problema, vai acontecer muita coisa na sociedade. Então, o casamento foi difícil de engrenar, mas eu vou dizer para vocês, valeu a pena apostar, porque hoje nós temos um sincronismo, parte financeira eu não me preocupo mais, tanto que os cargos na empresa, o controle da Dona Jaque é diretora administrativa e o meu é diretor executivo. Então, ficou mais definido, muito mais harmônico as tomadas de decisão. Foi um perrengue, teve muita briga, quase divórcio, sabe? E é isso aí. Só que o levar para casa, a gente quase está conseguindo isso, quase. Às vezes começam, aí quando Sim. a gente vê que talvez
Vamos deixar para amanhã? É. Vamos. Então amanhã a gente Que briga. maravilha. Que boas dicas. Bom, passou tão rápido, né? Que eu nem vi passar o tempo. Que conversa boa. Muito aprendizado, né? Muitas dicas aí para os nossos telespectadores. Quero te agradecer, né? Pela oportunidade, pelo ensinamento. E que volte mais vezes, tá? Obrigado pela tua companhia de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Quero deixar um recado muito importante para vocês. O Hemocentro de Santa Maria está precisando de sangue. Então, eu peço para ti, vai até lá, faça a tua parte. Sempre vai ter um amigo, um parente que vai precisar de sangue, tá? Então, esse recado é um pedido, é um apelo que nós fizemos para você, que faça a tua parte. Se tu é doador, vai lá e converse com eles lá o que está precisando e doa, que faz bem e é salvar vidas, né? Eu quero agradecer, então, a participação de vocês por mais este programa. Quero também deixar aqui o nosso pesar pelo falecimento do fundador da Imobiliária Modelo, que nos deixou agora, semana passada, né? Os nossos sentimentos a toda a equipe da Imobiliária Modelo, que ele deixou o seu legado, né? O seu Vitor deixou aí o seu legado, uma equipe maravilhosa que vai continuar com o empreendimento que é de grande valia aí para Santa Maria. Nossos sentimentos. E semana que vem eu quero te encontrar aqui de novo com mais conteúdo bom, importante, com cidadania e segurança pública. Até semana que vem. Cidadania e segurança pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra.